Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer, né, estar com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Veja que na aula 27 temos como objeto de conhecimento verbo, modos do verbo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Detalhamento, estudo dos processos estruturais morfossemânticos da língua portuguesa, dando ênfase à função do verbo no contexto, modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, é isso aí, vamos à nossa aula. Então, meus queridos, o que é que vocês percebem nesta imagem? Nós temos, né, algumas ações. Que ações são essas? Então, a gente vê, né, que tem uma pessoa limpando, né, o ato de limpar, essa ação de limpar, fazer algo. Tem lá um salão, dá para observar que é um salão, e a moça, né, está cortando, né? Então, a ação de cortar o cabelo, a outra ali está conversando, as amigas lá conversando. Tem um ali, né, no computador, ele pode também estar digitalizando. Então, percebe que tem várias ações, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aí também, eu sei que você está fazendo algumas coisas, você pode estar escrevendo, né? Você pode estar digitando, você pode estar falando, né? Então, isso são ações. E o que significa essas ações? Que palavras são essas? Quando eu falo de ação, estou falando de quem? De verbo, né? Vocês viram que, né, já em algumas situações, tenho certeza, né, que vocês já estudaram sobre o substantivo, sobre o artigo, adjetivo, e é claro que eles andam, né, eles caminham juntos. Já o verbo, né, assunto da nossa aula, ele tem como propósito, né, exprimir ação, estado, né, o estado que eu falo é o estado do sujeito, né, como o sujeito se encontra, né, a mudança de estado desse sujeito, e também fenômeno da natureza, né, como choveu, ventou. Então, os verbos, eles servem para exprimir esse tipo, né, de ação ou ações. Então, também dentro de um determinado critério, que é o que nós iremos observar agora. Nós temos o critério que pode ser semântico. Então, o verbo dentro deste critério, ele indica ação, processo, intenção, estado ou fenômeno da natureza. Então, o semântico, né, qual é essa ideia de semântico, né? Ele vai estudar o significado das palavras, das expressões. Então, aqui nesse critério semântico, a gente vê, por exemplo, né, ele saiu, está indicando, né, ação, esse verbo de saiu. Então, a gente tem que perceber, né, o verbo com essa ideia de movimento. Por isso que se fala em ação, né? A gente está falando de movimento. Ela era inteligente, era, né, o processo que significa estado, estado do sujeito, né? Ela era inteligente, tá? Então, era é um verbo de ligação, que ela liga aí, ele liga o verbo, né, o sujeito, ao seu predicativo, que é inteligente, por isso que exprime, né, o estado, ou a mudança de estado desse sujeito. Choveu bastante ontem. Choveu significa aqui, né, são verbos que
que identificamos como fenômeno da natureza. Queremos voltar cedo. Então, queremos voltar cedo, né? Então, também é um verbo que indica ação. Então, nesse processo semântico, né, o que significa? Qual o sentido? É de ação, é de estado, é de fenômeno da natureza. Processo semântico, né? Aí, no processo morfológico, morfologia significa estudar as palavras, né, na sua forma como os afixos, como nós, né, já vimos em outros tempos, né, que a morfologia vai estudar os pedacinhos, as palavras, né, independente de estar dentro de um texto ou não. Então, varia em pessoa, número, tempo e modo. Então, quando eu digo eu falo, ela fala, falo, nós falamos, primeira pessoa, né? Eu falo, nós falamos, segunda pessoa. Por isso que o verbo ele vai variar em pessoa, que é eu, tu, ele, nós, vós, ele, em número, singular e plural. Quando eu digo eu falo, nós falamos, eu tenho singular e plural pela terminação, por isso morfológico vai trabalhar os morfemas, as pequenas partes, né, das palavras, que nós chamamos morfológico. E o tempo, em que tempo está? Está no presente? Está no passado? Está no futuro? E o modo? Está no indicativo? Está no subjuntivo? No imperativo? Então, esta variação entre pessoa, número, tempo e modo pertence ao morfológico, né? Já o sintático é o núcleo do grupo verbal nos predicados verbal e verbo nominal. Quando se fala em sintático, a gente vai analisar as palavras diferente do morfológico, que é independente de estar em um contexto ou não, o sintático ele deve, né, estar dentro de uma frase, de uma oração, para que possamos fazer essa análise sintática de cada palavra, né? Então, é o núcleo do grupo verbal, né? Nos predicados verbal e verbo nominal. Por quê? Porque o verbo só vai se apresentar se o predicado for verbal ou se o predicado for, né, verbo nominal, porque vai ter um verbo e vai ter um nome. Tá? Se for um predicado somente nominal, já está dizendo, eu tenho um predicado só com nomes, não tem um verbo, então não tem nada a ver com o predicado verbal. Então, ela voltou. Eu tenho aqui ela como sujeito e voltou é o predicado. Se eu for, né, predicado... Olha, gente, se eu fosse analisar, né, fora, se não fosse dessa forma sintática, ele seria ela é pronome e voltou é verbo, tudo bem. Mas na análise sintática temos que considerar, né, a frase, analisar a frase completa. Ela voltou, tem um sujeito e voltou é o predicado. Você tirou o sujeito, o restante é predicado. Então é um predicado o quê? Verbal. Né? Porque eu tenho um verbo aí, voltou. Ela voltou, também tem um sujeito, né? Voltou mesmo, é o predicado. Agora, gente, cansada. Ela não só voltou. Eu tenho aqui o verbo, um predicado verbal, e tenho um predicado nominal. Por isto, no primeiro exemplo, ela voltou, é um predicado verbal, somente. Ela voltou cansada, é um predicado verbal, né? Verbo nominal, porque eu tenho um verbo e um nome. Ela voltou cansada, né? É o predicativo aqui também, que está relacionado a ela. Vocês compreenderam? Por isso que eu tenho um núcleo do grupo verbal, é o verbo, ela voltou,
né? Poderia dizer, ela voltou cedo, mas o núcleo voltou, é o verbo. Então, se o núcleo é o verbo, o predicado é verbal. Se o núcleo do predicado for só o nome, é nominal. Se for um verbo e um nome, é predicado, verbo nominal. Tá? Só para você entender o que se faz na análise sintática, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre verbos, os modos, principalmente. Agora, veja só. Nós temos na tirinha, né, 3 balões aí, né, que o primeiro diz: eu corro todos os dias. Veja bem, se eu digo eu corro todos os dias, essa ação é um modo certo de dizer, né? Eu corro todos os dias, não tem porquê eu falar o contrário. Eu estou até vendo aí, eu estou fazendo, eu estou cumprindo esta ação aí de correr. No segundo, ele diz: se eu corresse, chegaria mais cedo no meu compromisso. Se, né, é uma hipótese, não é mais uma coisa certa. Vocês entenderam a diferença? Eu tenho uma ação, né, que é certa, exata. O segundo, se eu corresse, eu vou mostrar aqui para vocês. Veja só, quando eu digo se, eu não tenho certeza dos fatos, né? Se eu corresse, chegaria mais cedo no meu compromisso. Mas isso não quer dizer que eu vou correr. Só se, né? É uma hipótese. Já no terceiro, corra, a aula vai começar, né? Já tocou lá e o menino nada, e aqui deve ser a professora também, que já está um pouco atrasada, e diz, corra. Que é que ela está aqui dando uma ordem, né? Então, nós temos aqui modos diferentes de apresentação. Aqui eu tenho uma coisa certa, exata, aqui é uma hipótese, né, que pode acontecer ou não, e aqui eu estou dando uma ordem, fazendo um pedido, corra, né? Então, posso dizer, né, que o modo verbal, ele indica a maneira como a ação se passa, tá? Então, ele vai dizer os modos verbais, eles vão dizer de que forma vão ser transmitida essa ação, né? Que pode ser de 3 modos verbais. O indicativo, né? Que indica a ação de modo certo, exato, preciso. Como nós vimos lá na tirinha, eu corro. Não indica, essa ação de correr, que se eu digo eu corro, eu estou dizendo uma coisa certa, né? Um fato. Eu corro. Ou eu corri, eu correria, mas é um modo certo, porque eu estou falando aquilo que provavelmente não. É certeza acontecer. Né? Diferente do subjuntivo. Subjuntivo é outra situação. Isso é o modo indicativo, gente, tá? São 3 modos. Você preste bastante atenção. No indicativo, ele indica uma ação de modo que vai ser concluída a ação, né? Exato, preciso, se realmente acontece, aconteceu ou vai acontecer. Já o subjuntivo indica que a ação se passa de modo duvidoso, incerto. Se eu corresse, né? Se, né? Então, não é uma coisa certa, é uma probabilidade. Talvez aconteça ou não. Né? Se eu tivesse acordado cedo, né? Eu teria concluído a tarefa, mas não acordei, então não é uma coisa exata. Então, né? Quando eu acordar, tal, são
só situações que você não tem certeza dos fatos. Isso é o subjuntivo, né? Mesmo que incerteza. O subjuntivo indicativo é certo, uma coisa certa, concreta, né? O subjuntivo, uma hipótese, poderá acontecer ou não, então é uma coisa incerta. E o imperativo indica uma ordem, um pedido, uma súplica. Por favor, faça isso. Mas o verbo, né? Muitas vezes a gente utiliza um por favor, né? Que ameniza mais a situação. É melhor do que você falar, faça esse trabalho. Que aí vai dar a ideia mesmo de ordem, né? Estou mandando. Porque isso é do imperativo. Imperar, né? É mandar, né? Suplicar, pedir, aí vai depender de como você fala para a pessoa. Se você está pedindo, né? Mandando alguém fazer algo, ou se você, né, suplica para aquilo, para que ele faça realmente. Menino, por favor, pelo amor de Deus, faça isso, né? Mas antes vem alguns termos para amenizar a situação. Quando eu peço uma coisa, por favor, né? É diferente, né? De quando eu dou somente a ordem. Então, gente, não esqueça, nós temos 3 modos. Quais são os 3 modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo, né? Fora desses 3 modos verbais, nós temos as formas nominais. Então, as formas nominais não apresentam variação de tempo, modo, número ou pessoa. Então, tempo, né? Quando a gente fala de tempo, vamos voltar aqui às formas nominais, né? Que é o verbo sem estar conjugado, né? Que nós chamamos formas nominais, é diferente. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Não vai ser nominal, porque, né, eu tenho as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Então, está conjugado, né, dependendo das pessoas. Aí, já as formas nominais, eles não vão apresentar o tempo, em que tempo está. Será que o verbo está no presente, está no passado, está no futuro? Um pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito? Não vai apresentar esse tipo de variação com relação a tempo. Não vai variar com relação a modo, né, que nós acabamos de ver, o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Também não há variação com relação a número, que é singular e plural. Nós não podemos colocar, né, os verbos no singular e no plural, né? Eu amo, nós amamos. Então, eu amo singular, nós amamos plural. Mas aqui, quando a forma for nominal, não vai existir. Pessoa, né? Claro que não vão vir as pessoas, né? Que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí nós temos o infinitivo, quando é que o verbo está no infinitivo. Então, o infinitivo é o nome do verbo e termina sempre em R, tá? Impessoal. Será que parar, ele está... Seria em alguma pessoa aí, se eu pudesse eu parar, tu parar, eles parar? Não tem nada a ver, né? Não posso conjugar, porque ele está na forma dele de infinitivo, tá? Então, eles sempre vão terminar em R. É o verbo sem ser conjugado. Então, vamos parar, comer, partir. Nós falamos que os verbos no infinitivo eles estão na primeira conjugação, são os verbos terminados em AR. Na segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E terceira conjugação, os verbos terminados em IR.
R, tá? Mas eu não vou poder conjugar porque ele está na forma nominal, na forma do seu nome, né? Parar. Aí sim, eu vou conjugar. Ele não vai ser mais na forma, ele não vai estar mais na forma nominal. Eu paro, tu paras, ele para. Aí é diferente. Mas nesse sentido, né, eles estão aí em sua forma nominal, estão no infinitivo, tá? Então o infinitivo ele não pode, o verbo quando está no infinitivo, eu não posso falar que ele está na pessoa tal, ou está no singular, está no plural, não, porque ele é impessoal. Impessoal não tem pessoa do discurso lá, né, dele. Então, o infinitivo, né, terminado em R. Aí temos também o particípio, que é outra situação. O verbo está no particípio. Ele é também pessoal e ele está no particípio quando? Quando ele apresenta características do verbo e de adjetivo. Expressa uma ação concluída e termina geralmente em ado, ido. Tá? Então, essa ação do particípio, veja que é diferente lá do infinitivo, tá? O verbo está na sua forma, termina em R, tá? Particípio, geralmente terminado em ado, ido, no caso de parado. Olha, expressa uma ação concluída, né? O carro está parado. Então, já concluiu a ação, ele está lá parado, né? Comido, já tinha comido, terminada em ido, também toda com ação concluída também. E partido. Quando eu cheguei, ele já tinha partido, tá? Ação concluída, isto o particípio. Aí nós temos também o gerúndio, que também tem a terminação dele, tá? Então, por isso tem que colocar na cabeça aí qual é a terminação do particípio, porque a do gerúndio, ó, ido e ado, né? A do gerúndio apresenta um processo verbal que está acontecendo ou que é prolongado e termina em NDO, tá? Parando, né? Estava parado é diferente, né? Ação concluída no particípio. Quando eu digo ele estava parando, não dá ideia que ainda está em processo nessa ação, continua. Está parando, então não parou ainda. Então é diferente do particípio, que o particípio ele concluiu. O gerúndio não, ele está em processo, né? Então, se eu estou parando, se eu estou comendo, partindo, ele está partindo porque ainda não concluiu a ação, né? Ele ainda está em processo, eu ainda estou aqui comendo e termina em NDO, andando, né, caminhando. Então, geralmente, né, eles terminam também NDO. A gente vai agora fazer a leitura de um texto que se chama No Mar Sem Hipocampos. Eu vou apresentar primeiro, né, o que significa algumas palavras aqui, para quando a gente for ler o texto, você já, né, já identifica o sentido. Hipocampo, conforme a mitologia grega, monstro cujo corpo era metade cavalo, metade peixe, é sinônimo também de cavalo marinho. Luzidio, ó, vem de luz, sabe? Luminoso, brilhante, resplandecente. Molinete, carretilha usada para impulsionar a linha e o anzol das varas de pescar. Aí sim a gente vai aqui para compreender melhor o texto. No mar sem hipocampos. Assim que anoiteceu, saiu para pescar. Peixes não, estrelas. Afastou-se da casa,
atravessou um campo até o seu limite. Na linha do horizonte, sentada à beira do céu, abriu a caixa das frases poéticas que havia trazido como iscas. Escolheu a mais sonora, prendeu-a firmemente na rebarba luzidia. Depois, pondo-se de cabeça para baixo, lançou a linha no imenso azul, deixando desenrolar todo o molinete. E, paciente, enquanto a lua avançava, sem mover ondas, começou a longa espera de que uma estrela viesse morder o anzol. Então, dentro desse texto, a gente pode identificar alguns verbos, né? E o seu modo, o que ele quis passar, né, para a gente. Olha só, anoiteceu, a gente viu que é verbo que exprime fenômeno da natureza, né? Saiu, então todos são anoiteceu, saiu, são ações concretas, né? Afastou-se. Então, nós temos aqui ações concretas, que eu posso dizer que é modo indicativo. Atravessou, também nós temos mais uma ação concreta. Na linha do horizonte, sentado à beira do céu, abriu, olho terminado em ado, né? Ado e ido. Céu abriu, que o modo está no indicativo. Vamos ver mais alguns aqui. Havia trazido, ido, terminado em ido, particípio, né? Escolheu, a mais sonora, prendeu, escolheu, prendeu, são verbos que indicam, né, uma ação concreta, exata, diferente desta aqui, olha. Espera de que uma estrela viesse. Ele tinha nesta vontade que a estrela viesse. Aí está no subjuntivo, né? É uma espera, é uma necessidade que ele tinha, né? Uma esperança, na verdade. Então, aqui não é uma coisa certa, né? Por isso que está no modo subjuntivo, que poderá, né? Ele está com essa esperança, né, que a estrela viesse morder o anzol, mas não é certo, né? É uma hipótese. Então, em algumas situações, a gente pode observar, né, que temos ações concluídas, concretas, né, que é o caso do indicativo, ação que virá acontecer ou já aconteceu. Temos o gerúndio, que está ainda as ações em movimento, em processo, né? E temos também o indicativo, do modo indicativo, né? Que é o modo certo, né? Você fez, vai fazer, né? Mesmo que seja futuro, mas é certo que aquilo irá acontecer, né? Então, vamos para outro texto, A Garota de Ipanema. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Veja que o primeiro, quando ele diz, se, né, ela soubesse, né, tá no modo subjuntivo, né? Se não é um ato concreto, né? Não é uma ação certa, né? É uma ação que também, se por acaso ela viesse a saber, é uma coisa incerta, duvidosa. O mundo inteiro se enche, aí sim, né? Aí está no modo indicativo, porque é uma ação concreta, certa, né? Então, é isso aí, gente. Hoje, vocês aprenderam, né, sobre os verbos, né? Espero que tenham mesmo compreendido os modos, principalmente, como eles se apresentam no indicativo, subjuntivo e imperativo. E até a próxima aula.